Eu adoro dirigir à noite. O silêncio, a estrada vazia, só o ronco suave do motor e o farol iluminando o caminho à frente. Parece que a mente se solta, livre para pensar. Ou, no meu caso, para contar histórias. Bom, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é contar histórias enquanto eu dirijo. Digo a mim mesmo, rindo baixinho. Essa estrada aqui, por exemplo, me lembra de uma noite que aconteceu com um amigo meu. Ele me jurou que o que viu não era normal. E até hoje, ele evita passar por aqui depois que escurece. Era uma noite sem lua. O tipo de escuridão onde você mal consegue enxergar a própria mão. Ele estava voltando do trabalho, cansado, dirigindo devagar pela estrada vazia, quando sentiu aquele calafrio, sabe? Aquele frio na espinha que te diz que tem algo errado, mesmo que você não saiba o quê. Ele me contou que, de repente, viu alguma coisa no acostamento, lá longe, bem na beira da luz dos faróis. Primeiro, achou que fosse um cachorro ou um animal qualquer. Mas conforme ele foi se aproximando, começou a perceber que tinha algo de estranho. A coisa se movia de um jeito esquisito, meio desajeitado, como se estivesse ferida. Ou talvez só tentando se esconder. Mas quanto mais perto ele chegava, mais claro ficava que aquilo não era um cachorro. Era grande demais para ser qualquer animal que ele já tinha visto na estrada. Eu me lembro da cara dele enquanto me contava, os olhos arregalados, como se estivesse revivendo o medo. Quando ele chegou perto o suficiente, viu que a coisa não estava de quatro, como um animal, mas de pé, em duas patas. E o que ele viu naquela hora fez o sangue dele gelar. Era um homem ou algo parecido com um homem, mas o corpo todo coberto por pelos grossos, garras no lugar das unhas e os olhos. Ele não para de falar dos olhos. Amarelos, brilhando na escuridão como os de uma fera. Ele ficou paralisado por um segundo, mas o medo bateu e ele pisou fundo no acelerador, só querendo sair dali o mais rápido possível. Mas não acabou aí. Não. O que ele viu depois é que fez ele nunca mais passar por essa estrada. No retrovisor, ele viu a coisa correndo atrás dele. Não era correndo. Era algo mais rápido, algo que nenhum ser humano conseguiria. Aquele ser estava acompanhando o carro, numa velocidade absurda, e ele só conseguiu se livrar porque mais à frente havia um pequeno rio cortando a estrada. Ele acelerou ainda mais e quando cruzou a ponte, a coisa simplesmente desapareceu. Dizem que lobisomens não conseguem cruzar água corrente. Ele nunca mais voltou por esse caminho, e sinceramente eu também evitaria. Eu sigo na estrada, mas enquanto dirijo, a memória do que meu amigo passou continua viva na minha cabeça. Ele me contou que naquele momento o pavor tomou conta de todo o corpo dele. Ver aquele ser de pé no meio da estrada, parado, como se estivesse esperando por ele. Era como se o tempo tivesse parado. O motor do carro ainda roncava, mas os pensamentos dele estavam em outro lugar, tentando entender o que os olhos estavam vendo. Ele disse que nunca viu algo parecido. Não era humano, mas também não parecia ser um animal. Era grande, mais alto que qualquer pessoa comum, com uma postura que lembrava de um predador. O corpo coberto por pelos grossos e aqueles olhos, malditos olhos amarelos que não desviavam. Eram os olhos de uma fera, famintos e fixos nele. Ele sabia, naquele momento, que não estava lidando com algo natural. O carro dele continuava avançando devagar, como se ele estivesse preso num pesadelo, onde o corpo não responde direito. Quando ele chegou mais perto, a coisa finalmente se mexeu. Mas, ao invés de atacar, se virou lentamente, como se soubesse que já tinha causado o impacto que queria. Só que ao invés de se afastar, a criatura começou a cruzar a estrada devagar, indo para o outro lado como se fosse um simples pedestre. Aquilo era surreal demais. Enquanto a criatura se movia, ele aproveitou para acelerar,
o medo gritando dentro da cabeça dele. Mas mesmo com o carro ganhando velocidade, ele não conseguia tirar os olhos do retrovisor. E foi aí que ele percebeu algo muito pior. A criatura não estava mais caminhando, ela estava correndo. Aquele ser, com os mesmos movimentos ágeis de um predador, começou a seguir o carro. Cada vez mais rápido, a passos largos, e mesmo com ele acelerando cada vez mais, a coisa parecia que não ia parar. Pelo contrário, ela estava ganhando terreno. A essa altura, meu amigo estava suando frio, pisando fundo no acelerador e rezando para que aquilo ficasse para trás. Mas era impossível. Como uma criatura daquelas poderia acompanhar um carro a 100 km por hora? Ele disse que o desespero tomou conta dele naquele momento. Tudo que ele queria era sair dali. Os olhos sempre no retrovisor, vendo aquela sombra horrenda perseguindo ele mais rápido do que qualquer ser deveria ser capaz. Mas o pior de tudo era a sensação de que a criatura estava se divertindo, como se fosse uma caçada e ele a presa. Agora, meu amigo estava em completo pânico. Ele não conseguia pensar em mais nada além de escapar daquela coisa. A estrada à frente parecia interminável, como se ela se estendesse para sempre, e o medo fazia o tempo se arrastar. Os faróis do carro iluminavam o asfalto vazio, mas no retrovisor ele ainda podia ver aquela figura correndo atrás, cada vez mais perto. O ronco do motor parecia abafado pelos batimentos acelerados do coração dele. Ele já estava a mais de 100 km por hora, e de alguma forma aquele ser ainda o acompanhava. Era quase impossível acreditar, mas ele jurou que a coisa corria como um animal selvagem, em 4 patas, mesmo que momentos antes estivesse de pé como um homem. O mais perturbador é que os olhos da criatura brilhavam na escuridão, fixos no carro, como se não fosse uma simples perseguição. Era uma caçada. Ele me contou que nesse momento o desespero aumentou. O volante tremia nas mãos suadas, enquanto ele tentava manter o controle do carro, sentindo a criatura cada vez mais próxima. Cada segundo era uma eternidade, e ele sabia que se algo desse errado, se ele perdesse o controle ou freasse, aquilo o pegaria. Ele só queria acelerar, mas a estrada parecia não ter fim. Foi aí que ele lembrou do pequeno rio que cruzava mais à frente. Uma ponte estreita, quase imperceptível, que cortava o caminho logo antes da curva. Lobisomens não podem cruzar água corrente. Era o que ele tinha ouvido falar em histórias de quando era criança. Não tinha certeza se era verdade, mas era a única chance que ele tinha. Ele pisou fundo no acelerador. O carro rugiu com mais força e a velocidade aumentou ainda mais. Tudo o que ele precisava fazer era passar aquela ponte. O carro se aproximava da ponte e a criatura estava quase no para-choque. Ele sentia o pânico no ar, a presença daquele ser perturbador o pressionando. E, então, num instante que ele nunca vai esquecer, ele cruzou a ponte. No momento em que o carro atravessou, ele olhou pelo retrovisor. A coisa simplesmente parou na beira do rio. Ficou lá, parada, observando. Os olhos brilhavam na escuridão, como se estivesse furiosa, mas impotente diante da água. Meu amigo continuou dirigindo, sem olhar mais para trás. A criatura ficou ali, na margem, até desaparecer no horizonte, envolta pela escuridão. Ele nunca mais voltou por essa estrada à noite. E, sinceramente, eu também não voltaria. O motor do carro continua ronronando e a estrada à frente parece interminável. Depois de contar aquela história do lobisomem, eu me permito um silêncio breve, deixando que o clima assente. Às vezes, as histórias são pesadas demais para engolir de uma vez só. Mas no fim das contas, há sempre mais a ser dito. Bom, já que comecei,
Falo quase como um suspiro, mantendo o foco no caminho à frente. A noite está cada vez mais escura e as árvores que margeiam a estrada parecem se fechar ao redor do carro, como se quisessem me engolir. O silêncio aumenta o peso da história que está por vir. Outra história que ouvi foi de um cara que acabou se perdendo por essas estradas. Mas o que ele encontrou, ninguém esperava. Era um homem que trabalhava como representante de vendas, sempre dirigindo de cidade em cidade. Ele jurava que conhecia todas as estradas da região, mas, naquela noite, algo estranho aconteceu. Ele estava voltando de uma viagem longa, dirigindo por horas, numa estrada deserta, sem placas, sem faróis à frente ou atrás. Só ele, o carro e o breu. O GPS parecia confuso, sinal falhando o tempo todo, então ele confiava apenas na própria intuição. Até que começou a notar algo diferente. As luzes do painel mostravam que ele estava dirigindo há horas, a mais do que o esperado. Mas ainda assim, não tinha chegado ao destino. A estrada parecia mais longa do que deveria ser, como se estivesse presa em algum tipo de loop estranho. Ele dizia que começou a ter a sensação de que estava sendo observado, embora não houvesse nada ao redor além de escuridão. Foi quando ele viu a primeira luz. Uma luz fraca, piscando à distância. Ele pensou que fosse uma fazenda ou talvez uma pequena vila, daquelas que mal aparecem no mapa. Mas ao chegar mais perto, viu algo que não fazia sentido. Havia casas, pequenas, de madeira, muito antigas, como se tivessem sido esquecidas no tempo. Ele reduziu a velocidade, curioso e um pouco desconfiado. A vila parecia surgida do nada, envolta em uma névoa fina, como se o tempo não tivesse tocado aquele lugar. A sensação de estranheza só aumentou. A estrada, que antes era deserta, agora parecia levar diretamente à entrada da vila. Não havia pessoas, nenhum movimento, apenas as luzes fracas saindo das janelas dessas casas velhas e empoeiradas. Ele estava cansado, mas algo dentro dele dizia que aquele lugar não deveria estar ali. E ainda assim, ele seguiu em frente. O carro desliza lentamente pela estrada em direção à vila. Meu amigo, o representante de vendas, estava cada vez mais intrigado e, ao mesmo tempo, inquieto com o que encontrava à sua frente. Ele estacionou o carro na entrada da vila e decidiu sair para dar uma olhada mais de perto. A primeira coisa que ele percebeu foi o silêncio. Um silêncio absoluto que parecia sufocar qualquer outro som. Nem mesmo o vento fazia barulho. Ele pisou na terra e o som dos passos parecia ressoar mais alto do que deveria. A névoa estava espessa, tornando difícil ver além de poucos metros à frente. As casas antigas estavam alinhadas ao longo da rua principal, com janelas empoeiradas e portas que pareciam nunca terem sido abertas. Ele decidiu se aproximar de uma das casas. A madeira estava desgastada pelo tempo e o telhado parecia prestes a desmoronar. Havia um ar de abandono absoluto, como se ninguém tivesse vivido ali há décadas. O estranho era que ele ainda via aquelas fracas luzes piscando nas janelas, como se alguém estivesse dentro, mesmo que não houvesse sinais de vida. A sensação de estar sendo observado voltou com força. Ele sentiu um calafrio ao perceber que, embora não houvesse ninguém visível, a sensação de presenças invisíveis estava clara. Decidiu então bater na porta de uma das casas, um impulso impetuoso que parecia vir de uma curiosidade intensa. O som da batida reverberou no silêncio, mas não houve resposta. Ele esperou sem se mover, tentando ouvir qualquer sinal de atividade interna. Mas tudo o que ouviu foi o eco de sua própria batida. A sensação de ser observado se intensificou, como se algo estivesse atrás das paredes observando cada movimento seu. Ele deu alguns passos para trás e olhou ao redor. A vila parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado ali.
As luzes continuavam a piscar e ele se perguntava se estava vendo coisas. Em um impulso, decidiu explorar mais. Caminhou pela rua, passando por outras casas e notando que todas tinham a mesma aparência de desuso e envelhecimento. As janelas pareciam ter uma cobertura de poeira tão espessa que mal era possível ver o interior. Foi quando ele percebeu algo ainda mais estranho. Havia uma placa na entrada da vila coberta de poeira e quase invisível. Aproximou-se para ler e, quando finalmente conseguiu limpar um pouco da poeira, viu o nome da vila escrito em letras antigas e desbotadas: Vila dos Perdidos. Ele sentiu um nó na garganta. Era como se a vila tivesse um nome que refletia seu próprio destino. Decidiu que era hora de voltar para o carro. O medo estava se tornando uma presença constante e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era quase palpável. Ele voltou para o carro, sentindo um alívio momentâneo ao sair da vila e ver o veículo à frente. A sensação de desconforto não o abandonou, e o silêncio ao redor parecia mais denso agora. Ele decidiu que era melhor não explorar mais e, em vez disso, seguir em frente. Mas algo parecia estar errado, como se o próprio ato de ir embora estivesse causando mais tensão. Assim que entrou no carro, deu partida e começou a dirigir de volta pela estrada deserta. O motor do carro parecia mais alto do que nunca, e as luzes dos faróis cortavam a névoa, mas a sensação de desconforto só aumentava. Cada curva da estrada parecia levá-lo ainda mais longe do normal, e a sensação de estar sendo seguido não desaparecia. O rádio, que antes estava sem sinal, de repente começou a sintonizar uma estação de rádio antiga e chiada, tocando uma música que ele não reconhecia. O som estava distorcido, quase como se estivesse transmitindo do outro lado de um grande vazio. Ele ajustou o volume, tentando esclarecer o som, mas a música continuava a ser um zumbido incompreensível, como se a própria noite estivesse emitindo uma mensagem distorcida. Enquanto dirigia, ele olhou pelo retrovisor mais uma vez. Não havia nada visível, mas o sentimento de ser observado continuava. O carro parecia estar indo mais devagar, apesar de suas tentativas de acelerar. Ele estava ficando cada vez mais ansioso e a estranha sensação de que algo estava fora do lugar não o deixava em paz. Foi quando ele notou algo na estrada à frente. Uma sombra, alongada e distorcida, movendo-se conforme ele se aproximava. Ele freou bruscamente e o carro deslizou pela estrada. A sombra parecia estar se aproximando, mas não havia nenhuma fonte de luz que a explicasse. Era como se a própria estrada estivesse projetando uma imagem perturbadora. Ele olhou novamente para a vila através do espelho retrovisor. Para sua surpresa, viu que as luzes das casas agora estavam apagadas, como se alguém tivesse se ocupado de fechar o local atrás dele. O ar fora do carro parecia mais frio e a névoa estava mais espessa do que nunca. Decidiu que não poderia ficar ali mais um minuto. Acelerar foi a única opção que restou, e o carro disparou pela estrada deserta, longe da vila e das sombras que pareciam acompanhá-lo. Cada curva parecia uma tentativa de escapar de algo que ele não conseguia ver ou entender completamente. Finalmente a estrada começou a clarear, e ele avistou uma placa indicando que estava se aproximando de uma cidade. O alívio foi imediato, mas o medo persistente de que algo pudesse ainda estar seguindo-o ficou com ele por muito tempo. A estrada à frente parece se perder na escuridão da noite, e o som dos pneus do carro sobre o asfalto é um lembrete constante da solidão que acompanha cada viagem. Depois de compartilhar a história da vila esquecida, a tensão no carro parece ter aumentado.
E eu sinto que é hora de contar outra história. O que vou contar é sobre um grupo de amigos que decidiu acampar na Floresta Negra, um local que fica à margem de uma pequena vila. Eles haviam ouvido histórias sobre o lugar, mas nada que os desencorajasse. Na verdade, era a excitação do desconhecido que os atraía. A floresta, coberta por uma espessa camada de névoa durante a noite, tem uma fama sinistra, e o cemitério no coração dela é parte desse mistério. Eles chegaram ao início da trilha que leva ao cemitério em uma noite sem lua. A trilha estava coberta por folhas secas e o som de seus passos ecoava na quietude da floresta. O ambiente estava carregado de uma sensação opressiva, quase como se a própria floresta estivesse viva e observando-os. Ao longo da trilha, os amigos notaram algo peculiar. Havia sinais de que alguém havia passado por ali recentemente, mas não eram marcas normais de caminhada. Eram pegadas estranhas, grandes e com garras que pareciam seguir a trilha até o cemitério. Eles se entreolharam, mas a curiosidade foi mais forte que o medo, e continuaram a caminhada. Quando chegaram ao cemitério, o cenário era ainda mais perturbador. As lápides eram antigas e cobertas de musgo, e o ar estava carregado de um cheiro de podridão. O cemitério estava cercado por uma cerca de ferro enferrujada que parecia há muito tempo ter sido esquecida. No centro do cemitério havia uma grande lápide, com inscrições em uma língua antiga que ninguém conseguia entender. Enquanto exploravam o local, notaram que o ambiente ao redor parecia mudar. A névoa se adensava e se movia, criando formas que pareciam quase humanas. A sensação de ser observado era intensa, e eles começaram a ouvir sons estranhos, como sussurros e passos que não tinham origem visível. Foi então que, no meio dessa atmosfera perturbadora, um dos amigos encontrou algo que fez o grupo gelar. Um pequeno diário enterrado perto de uma das lápides mais antigas. As páginas estavam amareladas e rasgadas, mas o que estava escrito era ainda mais chocante. Relatos de rituais antigos e menções a uma entidade que habitava a floresta, algo que não deveria ser perturbado. Sentindo o peso da noite e a presença crescente de algo inexplicável, o grupo decidiu que era hora de ir embora. Eles saíram rapidamente do cemitério e seguiram de volta pela trilha, sentindo uma sensação constante de que algo estava os seguindo. Algo que a névoa e o escuro da floresta tornavam ainda mais ameaçador. Os amigos, agora desesperados para deixar o cemitério, apressam o passo pelo caminho estreito e sinuoso de volta à trilha. A névoa parece se tornar mais densa a cada minuto, engolindo os sons ao redor e criando um ambiente ainda mais sinistro. Enquanto correm, a sensação de estar sendo seguido se intensifica. O som de galhos quebrando e passos que ecoam por trás deles faz com que seus corações batam acelerados. Eles tentam manter a calma, mas a atmosfera pesada e o medo palpável tornam a tarefa quase impossível. Finalmente, saem da floresta e chegam à clareira onde haviam deixado o carro. Eles se jogam dentro do veículo e o motorista, com as mãos tremendo, dá partida no carro. As luzes dos faróis cortam a névoa, revelando brevemente a estrada à frente. O grupo tenta se acalmar, mas a sensação de que algo não está certo persiste. À medida que se afastam da floresta, um dos amigos, com o diário em mãos, começa a ler em voz alta. O diário revelava detalhes perturbadores sobre o cemitério e a entidade mencionada. Falava de um culto antigo que adorava uma força obscura que habitava a floresta. Havia descrições de rituais feitos para invocar essa entidade e de como as almas dos que perturbavam o cemitério eram capturadas e usadas em rituais futuros. Conforme ele lê, o grupo começa a perceber que os eventos da noite podem ter sido mais do que coincidência. O medo aumenta
e o carro parece acelerar sem que ninguém perceba. Eles passam pela entrada da trilha que leva ao cemitério e um dos amigos, na tentativa de racionalizar o que experimentaram, diz que o cemitério poderia estar encantado ou amaldiçoado. Eles discutem a possibilidade de que o culto ainda possa estar ativo, observando-os e talvez até tentando impedir que revelem o que encontraram. O pânico se instala e cada um começa a se perguntar se foram os únicos a testemunhar o que aconteceu ou se de alguma forma algo mais os seguiu. Enquanto continuam a viagem de volta, os faróis do carro iluminam brevemente as sombras da floresta ao redor. As árvores, agora se tornando uma visão cada vez mais distante, parecem esconder algo obscuro e desconhecido. O grupo tenta se convencer de que tudo não passou de uma combinação de lendas e medos, mas a sensação de uma presença invisível ainda persiste. Finalmente, chegam a uma estrada principal, onde a sensação de alívio é palpável. No entanto, a experiência na Floresta Negra deixou uma marca indelével. A sensação de estar sendo observado não desaparece. E eles sabem que a memória daquela noite os assombrará por muito tempo. O carro acelera pela estrada principal, longe da Floresta Negra. O grupo está em silêncio, os olhos fixos na estrada à frente, tentando deixar a tensão da noite passada para trás. A atmosfera está carregada e cada um reflete sobre o que experimentou. A sensação de alívio por estar fora da floresta é palpável, mas o medo persistente não desaparece. De repente, um dos amigos, o que estava mais quieto durante a viagem, aponta para a janela do carro e diz: "Olhem isso!" Todos viram a cabeça, e à medida que o carro passa, vem uma figura sombria à beira da estrada. Parece um humanoide encapuzado, parado entre as árvores, observando-os com uma presença inquietante. A figura está perfeitamente imóvel, e os faróis do carro revelam brevemente sua silhueta antes que desapareça na escuridão. O motorista, assustado, acelera ainda mais, tentando deixar a figura para trás. A sensação de estar sendo seguido volta com força, e o grupo começa a se perguntar se alguém ou algo realmente os seguiu da floresta. O carro passa por um sinal de trânsito e o ambiente se torna mais urbano, mas a sensação de terror ainda paira sobre eles. Ao chegar à primeira cidade que encontram, o grupo decide parar em um posto de gasolina para tentar se recompor. A luz das lâmpadas fluorescentes do posto é um alívio, mas não o suficiente para dissipar o medo que os assola. Enquanto um dos amigos vai buscar algo para beber, os outros discutem o que viram e tentam entender se foi apenas uma ilusão provocada pelo medo ou algo real. Enquanto aguardam, o amigo que encontrou o diário começa a falar sobre o que encontrou. Ele lê em voz alta um trecho final do diário, que menciona um guardião da floresta, uma entidade que protege o cemitério e os lugares sagrados. Disse que o guardião se manifesta para aqueles que desrespeitam os antigos rituais ou perturbam a paz dos mortos. A conversa é interrompida por um barulho vindo do lado de fora do posto de gasolina. Todos olham para fora, mas não conseguem ver nada além das sombras e do movimento das árvores ao vento. O medo volta com intensidade, e a ideia de que o guardião da floresta pode ter se manifestado é mais real do que nunca. Enquanto saem do posto e voltam para o carro, o grupo está mais unido do que nunca, mas também mais temeroso. A experiência na Floresta Negra os marcou, e a presença daquela figura sombria ainda os assombra. Eles partem da cidade, decididos a nunca mais voltar àquela floresta, mas sabendo que o que viram e sentiram naquela noite ficará com eles para sempre. A estrada continua à frente, mas a escuridão da noite parece mais espessa, e a sensação de estar sendo observado persiste. O grupo segue em frente, em busca de um lugar seguro,
mas sabendo que a Floresta Negra e seu cemitério amaldiçoado nunca serão esquecidos.